shimmy yeah. Swalla la la, swalla la la. Tá me dando uma agonia de gravar assim, que dá vontade de gravar assim, ó. E hoje é dia de tutorial de maquiagem! E pense no tutorial especial esse aqui, hein? Quem me acompanha no Stories viu que eu postei esses dias que eu queria trazer erros e acertos na maquiagem versão 2 pra vocês, porque a gente já tem um vídeo aqui no canal com esse tema, bem antiguinho, acho que já tem 1 ano e meio pelo menos. Só que nesse vídeo eu abordava os meus principais erros da maquiagem, os erros que eu mais tinha cometido quando eu comecei a maquiar, e eu tive a ideia de trazer uma versão 2 com os erros que vocês me passassem. Então eu pedi lá no Stories pra vocês comentarem na última foto e vocês me bombardearam com vários erros. Muitos já estão naquele vídeo, aliás, se tu não assistiu ainda, tá aqui, é o vídeo mais bombado do canal, com mais visualização do canal, vai lá e confere. E hoje eu tentei trazer erros diferentes daqueles erros, inspirada nos erros que vocês, minhas leitoras seguidoras que acompanham o meu trabalho, me falaram que já cometeram. Mas antes de tudo, gente, não se desmotivem se tu comete algum desses erros, um desses erros, 2 desses erros, ou até mesmo todos esses erros, porque é super natural quando tu tá iniciando na maquiagem tu cometer um erro. É normal, gente. Quando a gente tá aprendendo algo, a gente não começa já acertando tudo. Eu acho que é praticamente impossível, a não ser que tu nasça com um dom extraordinário. Então não se desmotiva, esse vídeo aqui é exatamente pra te ajudar a enxergar os teus erros e te ajudar a transformar esses erros em acertos. Então não fica tristinha, não se decepciona, não fica chateada, que errar faz parte da evolução. Eu mesma já cometi diversos desses erros aqui, tipo, muito mesmo, até mesmo nos primeiros vídeos aqui do canal. Mas não vai conferir, não perde teu tempo não, e se tu é minha amiga, tu não vai ir lá olhar os vídeos antigos não, né? E eu quero pedir pra vocês já chegarem dando voadora no like, clica muito em gostei pra ajudar esse vídeo a subir em alta e também pra ajudar o senhor YouTube a entender que esse canal tem relevância pra ti e te entregar notificações dos vídeos. Também comenta aqui embaixo quais os próximos vídeos que vocês querem ter e não se esqueçam que a gente tá com um desafio aí, com uma meta pra chegar a 1.180.000 inscritos até o final de outubro. Se a gente conseguir alcançar essa meta, a gente vai continuar com 3 vídeos por semana em novembro e vai ter mais um desapega a 0 km, que esse desapega, o resultado desse desapega desse mês, tá, que eu falei no vídeo anterior pra vocês no vídeo da quinta-feira, vai ao ar no próximo domingo, daqui uma semana. Então não vamos esquecer, hashtag 40.000 em outubro, pra ganhar desapega em novembro também, pra ter 3 vídeos por semana em novembro também. A maioria desses produtos usados vocês vão encontrar lá na minha lojinha, Bruna Malheiros Shop, cupom de desconto lojinha da Bru, e tá rolando uma super promoção de outubro rosa por lá, então vai lá e confere. Agora chega de blá 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 e vamos logo conferir essa maquiagem. Vamos começar então esse vídeo de erros e acertos na maquiagem. Estou aqui com a carinha lavada, eu tinha que vir ao mundo com essa cara da derrota. E o primeiro erro que eu já cometi muito na minha vida, eu sei que muitas de vocês também já cometeram, é não preparar a pele antes de receber a maquiagem. Então, esse lado aqui vai ser o lado dos erros e esse dos acertos, tá? Então a gente vai fazer uma preparação de pele só no lado dos acertos. Eu tô com a minha pele limpa, isso pelo menos eu fazia, né? Lavar o rosto antes. Então dos dois lados ela tá limpinha. Mas eu não era uma pessoa que usava tônico. E aqui eu vou usar o Deodora, que eu adoro, vocês já sabem que é da linha Neo Etage. E eu vou aplicar só nessa metadinha do rosto. Sim, a maneira certa mesmo de aplicar o tônico é dando batidinhas, tá, gente? Mas eu tenho costume de aplicar arrastando, eu já falei isso em vários vídeos, né? Eu deveria fazer batidinha se é o jeito certo mesmo. E o segundo produtinho já é o hidratante facial, esse aqui também é da Eudora, da linha Neo Etage. Eu vou aplicar com a minha mão mesmo. Eu gosto muito desse cremezinho aqui, porque ele já trata a pele e ele fica bem sequinho na minha pele, então ele não deixa minha pele oleosa e hidrata bem. Próximo passo, gente, vai ser o primer, tá? Vou usar esse aqui da Eudora, que é o lançamento, e eu só vou aplicar do lado dos acertos. Tem muitas pessoas que não usam o primer facial porque acham desnecessário, mas eu sinceramente acho ele muito importante na maquiagem. Não chega a ser um erro não utilizar ele, mas a gente vai considerar como se fosse um erro, porque sim, ele pode ajudar a aumentar a durabilidade da maquiagem e tudo mais. Vou aplicar ele com um pincelzinho assim do Fiber, gente, porque a minha pele é um pouquinho oleosa, então é um erro, digamos assim, aplicar com as mãos, porque a mão tem uma temperatura mais alta e vai acabar dando mais oleosidade ainda pro meu rosto, tá? Então o certo mesmo é aplicar com o pincelzinho. Antes de começar a preparação da pele, vamos para a correção da sobrancelha, gente. Hoje eu vou usar esse kitzinho aqui da Luisense. E pra corrigir minha sobrancelha do lado errado, eu vou usar o tom preto, tá? Que é um tom que dificilmente alguém vai usar e acertar. Então primeiro eu vou usar o fixadorzinho que vem aqui no kit, né? Com o dedo assim, vou aplicar. E eu vou vir com o pincelzinho do topo reto e vou pegar essa sombra preta. E eu vou aplicar, gente, uma quantidade generosa de sombra, tá? Porque isso é o que a maioria faz quando tá iniciando na maquiagem, né? A gente acaba
errando a quantidade de produto que vai utilizar na sobrancelha e deixa a sobrancelha super, super preenchida e marcadona. E normalmente a gente deixa ela bem quadrada, né? Quem nunca? Quem nunca fez isso na vida, né? Ó, e aqui no canto interno eu vou deixar bem quadradinho, que era bem assim que eu fazia e que eu vejo a maioria das pessoas cometerem esse erro. Olha só, que linda essa sobrancelha, até parece que eu passei um canetão, né? Maravilhosa. Vou limpar o pincelzinho aqui, agora eu vou fazer a correção certa, tá? Do ladinho certo. Vou aplicar o fixadorzinho aqui. Vou pentear antes os pelinhos pra eles entrarem no lugar. E eu vou usar esse tomzinho aqui, ó. Então eu sempre começo, gente, preenchendo mais o cantinho externo aqui da sobrancelha, ó. Aqui eu sempre deixo uma quantidade maior de produto pra desenhar bem. E vou só arrastando a sujeirinha pra cima, ó. Pra deixar a sobrancelha nesse cantinho interno aqui bem mais natural, né? E agora a gente volta aqui com o pentezinho, tira o excesso de todo esse cantinho interno aqui pra ficar bem suave e escova a sobrancelha pra alinhar os pelinhos. Agora a gente já vai contornar a nossa taturana. E eu vou vir com essa paletinha de corretivos aqui da Ruby Rose e vou pegar o tom mais claro de corretivo, porque era exatamente isso que eu fazia. Eu pegava o mais claro. Eu não usava o tom da minha pele, tá, gente? Então eu vim aqui com esse corretivo super claro e contornava minha sobrancelha. E outro erro que eu já cometi, eu já vi pessoas cometendo, é usar o mesmo corretivo que tu usou embaixo, que pode ser sim um pouquinho mais claro, mas não berrante que nem esse, na parte superior também. E quando tu vai aplicar a base, acaba ficando aquela volta mais clara ao redor da sobrancelha, gente. Eu já vi isso e eu já cometi esse erro também. Então eu vou vir aqui com o tom clarinho e vou contornar. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça. E aqui também, né? A gente fazia o quadradinho da sobrancelha. Gente, tá parecendo um cartoon isso aqui. E agora no lado certo, eu vou vir aqui com essa misturinha desses dois corretivos pra chegar no tom da minha pele. E vou contornar aqui por baixo. E a parte superior da sobrancelha, gente, eu já vou vir direto depois com a base, porque é muito mais fácil. Eu não corro o risco de errar o tom do corretivo e parecer esse contorno claro em cima, então é só contornar direto com a base que não tem erro, tá? E a gente economiza trabalho também. Então eu vim agora com uma esponjinha aqui e vou dar uma esfumadinha. Tá vendo? Fica levemente mais claro. Então aqui eu só venho aqui também e dou uma esfumadinha, porque isso normalmente as pessoas acabam fazendo, né? E agora a gente já vai pra base. E quem nunca errou o tom da base? Quem? Seja pra mais clara ou pra mais escura. No outro vídeo foi pra mais clara, então hoje vai ser pra mais escura. Então esse lado aqui a gente vai aplicar um tom mais escurinho que o tom da minha pele. E eu vou usar a cor 320 da Revlon. A minha cor certa é 300. E hoje eu vou fazer a aplicação com o pincelzinho Kabuki. Só que, ó, eu vou aplicar só arrastando a base. Tá vendo como ela é bem mais escura? O que vai acabar dificultando, eu vou demorar mais pra criar a cobertura que eu quero do que dando batidinhas. Isso é um erro muito comum e vai deixar a base mais riscada. Não vou esfumar o pescoço, porque isso é um erro muito comum que a gente comete quando a gente tá começando a maquiar. A gente esquece que tem que esfumar o pescoço, né? A gente simplesmente ignora esse fato. E aqui eu vou vir com um pincelzinho e vou aplicar aqui próximo à sobrancelha, mas igual vai acabar ficando mais claro, porque vai se mesclar com o corretivo e vai aparecer esse tom mais claro embaixo. Agora a gente já vai pro lado certo e eu vou usar a cor 300, que é a minha cor certa. E aqui, gente, eu já vou aplicar dando batidinhas. Difícil fazer essa divisão aqui, né, gente? Não vai ficar 100% certinho, mas aqui eu vou esfumar bem o pescoço. A orelha também, pra não ficar com aquele efeito de máscara, né? Parte superior eu vou primeiro pegar um pouquinho da base e vou então contornar minha sobrancelha. E ainda, pra deixar o acabamento mais bonito, eu vou vir com a esponjinha. Tirar qualquer risco que possa ter ficado da base e vou deixar ela muito mais polidinha, mais bonitinha. Agora a gente já vai pro corretivo. Eu vou usar a mesma paletinha que eu usei pra contornar minha sobrancelha. Eu vou aplicar com um pincelzinho mesmo. E a gente vai usar o mesmo corretivo que a gente usou aqui abaixo da sobrancelha na nossa olheira. Porque sim, eu já vi muito disso, a pessoa usar uma base super escura e um corretivo super claro e fica com aquele efeitão de panda invertido. Então a gente vai aplicar aqui abaixo dos olhos, só que de uma maneira mais concentrada, sem descer tanto, que eu desci demais já, né? Deixa eu dar uma apagadinha. A ideia era fazer mais o efeito de U, né? Acabei descendo aqui e me empolguei. O que é uma coisa muito comum na maquiagem. Vamos espalhar com a esponjinha, que não é uma coisa que talvez a pessoa vá fazer se ela estiver errando, se ela estiver começando a maquiagem. Também a gente não precisa cometer todos os erros possíveis nesse vídeo, né?
E olha o exagero que acaba ficando, gente. Dá muito efeito de pandinha, gente, muito mesmo. E por que é errado tu aplicar só como se fosse um usinho? Porque assim tu não vai descer com a iluminação, não vai dar aquele efeito de luz no rosto, vai ficar aquela coisa super concentrada e não fica um efeito bonito, fica muito artificial. No outro lado a gente vai fazer a mesma misturinha que eu usei na sobrancelha pra iluminar, que é levemente mais claro que o tom da minha pele. Já vou aplicar aqui na pálpebra fixa também, assim como eu fiz do outro lado, porque já vai ser nosso fixadorzinho de sombras. Ó, e essa misturinha, gente, eu vou arrastar até aqui pra fora nas têmporas, tá? E desço bem fazendo o triângulozinho, pra dar bem o efeitinho de iluminação. Venho com a esponjinha e do acabamento aqui, olha a diferença, gente, tá vendo? Eu consigo enxergar o ponto claro sem exageros. Não vai dar pra eu iluminar os pontos centrais do rosto, porque a gente tem a divisão aqui no meio. Mas funciona da mesma maneira, o lado errado é iluminar todo ele com esse corretivo super claro e o lado certo com o tom do corretivo certo. E agora a gente vai aplicar o pó no ladinho errado do rosto, né? Eu vou usar esse aqui que é o Bege 3 da Eudora com a esponjinha. E não que seja errado aplicar com a esponja, gente, só que a esponja vai acabar deixando a base com um aspecto muito carregado, porque ela já é uma base pesada, de efeito pesado, né? Então eu vou aplicar, ó, dando batidinhas por todo o rosto e vai deixar com um aspecto super pesado. Aqui na região da olheira eu vou vir com um pó claro, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas fica muito pesado mesmo. Eu vou vir com esse tomzinho aqui da paletinha da Ruby Rose, com a esponjinha também, e vou dando batidinhas até eu mesclar esses dois tomzinhos de pó. Olha que coisa mais horrível. Nossa, é muito agoniante tu se ver assim, toda errada. E no lado certinho eu vou vir com pó translúcido, que na minha opinião é a maneira mais legal que a gente tem pra conseguir matificar a pele, pra a durabilidade da maquiagem aumentar sem deixar a pele tão pesada. Então tem que ser um pó bem fininho, eu adoro esse aqui da Catarine Hill translúcido. E no lado certo, gente, eu vou aplicar com um pincelzinho. E o que eu sempre faço, na região onde eu apliquei o corretivo, eu deposito uma quantidade maior pra selar o corretivo que tá embaixo. E no restante do rosto eu venho com um pincelzinho maior e dou batidinhas também. Esse é o segredo da aplicação do pó com pincel, gente. Não pode sair arrastando. Primeiro tu tem que selar, que pode ter algum pontinho da base que ainda tá úmido. Aí tu sela bem e depois tu vai pulindo. Daí tu pode arrastar o pincel. Então já vamos para o contorno, né? Que eu tenho certeza que as pessoas já cometeram esse erro em algum momento da vida. Eu particularmente não cheguei a cometer esse erro, tá? Eu cometia outros erros de contorno. Eu recebi relatos de meninas que usavam produtos com brilho pra contornar o rosto. E não pode, gente. O contorno tem que ser opaco. Então eu vou usar esse pó compacto Soleil da Vult, ó, tá vendo como tem bastante brilhinho? Então, ó, eu vou aplicar aqui no início da orelha em direção à boca, só que mais pra baixo, tá? Que é outro erro muito comum, aplicar como se fosse muito rampa. E aquela maneirinha concentrada de não esfumar o produto e parecer que tomou-lhe uma tijolada, né? Vou contornar também os outros pontos do rosto hoje. Aqui na mandíbula, um erro muito comum é a gente acabar subindo já pro rosto, e o ideal é só por baixo, e as pessoas acabam subindo aqui, acaba parecendo, né, tudo sujo. E aqui na testa também, no nariz também. Que é um tom muito quente, olha, ele é muito terra. Então não é um tom que vai ficar bonito, que vai ficar natural. E é um erro comum as pessoas acabarem usando um tom muito quente pra contornar o rosto. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem a quantidade de brilho. Olha aqui meu nariz, ó. Tá vendo? Tem muito brilho, não pode ser usado esse tipo de produto pra contornar o rosto, gente. Tem que ser algo opaco, olha a testa aqui, ó. Agora a gente vai pro lado certinho da nossa maquiagem. E aqui eu vou vir com um contorninho da Eudora, o Trio. Eu vou pegar esse tomzinho aqui que é o mais frio, com um pincel bem maciozinho e mais chatinho. E ó, início da orelha em direção à boca. Esfumo bem aqui, gente, pra não correr o risco de parecer que tu tomou uma chinelada ou que tu tá com o rosto sujo. Então tu tem que esfumar bem essa região aqui, ó, só por baixo do ossinho do rosto aqui, ó. Não leva pra cima. Olha a diferença, ó. Tá vendo? Tá até aqui em cima o contorno. Testa a mesma coisa, aplica e já esfuma bem. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, o lugar certo pra te testar a base é sempre aqui na mandíbula, porque aí tu vai conseguir enxergar o teu rosto, o teu pescoço e o teu colo. Então tu tem que igualar o teu rosto ao teu corpo e não ao contrário. Isso é um erro muito comum que as pessoas acabam cometendo na escolha da base. E aqui o nariz, olha a diferença, gente. Fica super mais natural. É importante ressaltar, gente, que eu não tô falando que as pessoas cometem todos esses erros junto. Só que a gente reuniu todos os erros numa maquiagem só, então por isso que fica essa aberração. Agora a gente vai pro blush. Um erro muito comum que eu já vi as pessoas cometerem é aplicar o blush só aqui, na maçã do rosto, tá? Então eu vou pegar aqui um blushzinho do Trio da Eudora, vou pegar esse mais rosadinho. E a pessoa vem aqui e aplica só uma bolinha, ó.
só uma bolinhazinha aqui no gordinho, né, da maçã, nessa regiãozinha aqui. E não esfuma o blush. Acaba ficando uma aplicação super concentrada, parecendo uma porquinha pig. Aqui não vai aparecer tanto porque a base que tem embaixo tá muito escura, mas se tu tiver com uma base clara e fazer essa aplicação só aqui no gordinho da maçã, tu vai ficar parecendo uma porquinha pig. E sim, a gente já sabe que isso existe, a gente já sabe. Em algum momento da tua vida tu já cometeu esse erro, ou tu já viu uma amiga cometendo esse erro. Não mente pra mim, não mente. E esse lado aqui a gente vai fazer a aplicação certinha. Então, sorrisinho falciane. E eu vou aplicar aqui no gordinho, que sobe, e arrasto para as têmporas. O blush, ele vai se mesclar um pouquinho com o contorno, tá? Outro erro muito comum é aplicar o blush, tipo, sem esfumar com o contorno e ficar parecendo aquele sorvete napolitano. Foi o erro que eu fiz no outro vídeo, que eu cometia muito, de passagem. E agora a gente já vai pro iluminador. Um erro muito comum, gente, é acabar usando um iluminador muito claro pro teu tom de pele. Eu não tenho nenhum que seja super claro, que eu vá conseguir mostrar bem pra vocês o efeito, a não ser esse líquido. Utilizado de uma maneira muito centralizada. Aí tu aplica o produto nesse ossinho aqui da maçã e não espalha ele direito, daí ele fica aquela mancha super clara aqui, essa coisa maravilhosa, maravilhinda. Aqui ele vai acabar ficando mais manchadinho do que ficaria com o iluminador em pó. No lado certo eu vou usar o iluminador que eu tô usando nas últimas maquiagens, porque, desculpa, eu tô fissurada nesse iluminador, mas é o iluminador da Eudora. E a maneira que eu mais gosto de aplicar hoje em dia, que eu acho que fica mais natural, com o pincel leque. E ó, eu vou aplicar no ossinho e vou dar uma leve arrastadinha pra baixo, ó. Abaixo dos olhos também. Aí eu pego mais um pouquinho e aplico só no ossinho aqui pra nessa região ele ficar um pouquinho mais fortinho e no resto fica só uma nuance. Mas olha a diferença, gente. Fica incrivelmente mais natural. Nos pontos centrais também não vou aplicar porque a gente tá com a divisão do rosto aqui no meio, então não vai dar certo não. Vamos então para os erros e acertos dos olhos na maquiagem, né? Vou usar a paletinha da Catherine Hill e eu vou começar trabalhando esse olho. Ao invés de trabalhar com um marrom mais claro, que seria um marrom da transição, eu vou já vir com um marrom super escuro, que é este aqui, ó. Eu já apliquei o corretivo na pálpebra, mas um erro muito comum também que acontece é as pessoas não usarem nenhum tipo de fixador e aplicar direto em cima da base, então a sombra acaba não pigmentando, fica mais difícil de trabalhar. E pra fazer esse olho eu vou usar um pincel super preciso, que não é o pincel mais ideal pra esfumar os olhos. Então eu vou vir aqui e vou aplicar direto no meu côncavo essa sombra. Olha como esse marrom é super escuro, gente. Ele não é um marrom pra ser aplicado alto assim. E só faz aquele movimentozinho de vai e vem e deixa a sombra super marcada, até porque com esse tipo de pincel é incrivelmente difícil de esfumar. Não tem como conseguir um esfumado bonito. Ela vem com esse marrom até aqui, suja todo o canto interno do olho, daí fica parecendo que tomou-lhe um soco. Eu tô falando ela, mas eu também já cometi esses erros aqui, tá? Talvez não exatamente assim, mas até pior. Vou fechar o cantinho externo aqui, aquele famoso Vzinho que todo mundo já fez uma vez na vida, né? Tá assim, maravilhoso esse esfumado. É assim mesmo que tem que ficar. Vou vir com esse tomzinho aqui, meio rosezinho aqui da paletinha. E eu vou aplicar essa sombra opaca com o quê? Com o pincel de cerdas sintéticas, que não é exatamente um erro, mas vai dificultar muito a aplicação da sombra opaca. Gente, a sombra opaca é muito seca, então quanto mais fofinho for o pincel, mais fácil vai ser de tu conseguir aplicar ela sem manchar, fazer com que ela pigmente bem. A gente não vai se preocupar com a transição, nem nada. Olha como a sombra mal pigmenta, porque já caiu sujeira da outra sombra em cima, a gente não tem mais como pigmentar direito a sombra, e a gente também aplicou ela arrastando, a gente não aplicou dando batidinhas, como seria o correto. Né? A gente aplicou arrastando a sombra, então ela nunca vai ter a mesma pigmentação. E na parte inferior dos olhos, um erro muito comum que eu cometi era aplicar o lápis preto só na linha d'água. Isso é uma coisa muito comum. Como já tem isso no outro vídeo, hoje eu vou fazer outro erro, que é aplicar também uma sombra muito escura, sem transição nenhuma aqui embaixo. Vou usar o mesmo pincel, o que vai dar mais impressão de hematoma no nosso olho. E aqui no cantinho interno, eu venho com a mesma sombrinha clara e aplico. Agora a gente vai pro teminho delineado de gatinho, vou usar uma caneta delineadora. Essa aqui é da Toque da Natureza. E um erro muito comum, inclusive acho que eu trouxe esse erro no outro vídeo, espichar todo o olho assim, o máximo que dá. E vir aqui, começar com o pincel carregado do canto interno, que o pincel tá com bastante produto. Deixar esse canto interno super grossinho. E aí tu vem aqui, fica preenchendo, não muda a posição do pincel, vai até o final assim, acaba deixando um delineado sem estrutura porque ele vai ficar contínuo, tipo, ele vai ficar com a mesma grossura do início ao fim do olho. E pra fazer o gatinho, tu continua espichando o olho, né? Tu vai aqui na fé, na esperança, na coragem, puxa um rabinho e vai ali e tchan. Tá aí
aí o nosso gatinho já, né? Sem gatinho, tipo, fica aquela pontinha esmirradinha, não fica aquela coisa muito bonita, daí tu quer tentar dar uma puxadinha mais, continua espichando o olho aqui e vai em direção à sobrancelha e acaba deixando ele curvado pra cima. Isso é um erro que eu já vi muito. Tá vendo como ele fica em direção à sobrancelha? E sim, ele é em direção à sobrancelha, só que deitadinho, né? Tipo, abaixo da sobrancelha e não reto pra sobrancelha. Máscara de cílios eu vou usar alongamento da Eudora e vou aplicar nos cílios superiores somente, bem pouquinho, e não vou aplicar nos cílios inferiores. Sim, isso é um erro que eu já cometi muito na minha vida. Eu não aplicava, achava que cílios inferiores não precisava de máscara de cílios. Pra quê? Agora a gente vai para os cílios postiços, os principais erros dos cílios postiços. Primeiro, escolher uns cílios que não fique legal no teu formato de olho, que é o caso desses cílios aqui pra mim, que é o hashtag 82. No meu tipo de olho não fica muito legal esses cílios que tem o canto interno e o canto externo de mesma altura, tá vendo? Que o meu olho é amendoado e ele é grandinho assim pros lados, então eu nunca vou conseguir colocar bem no cantinho interno. Automaticamente eu vou ter que colocar ele um pouco mais aqui e já vai começar aqueles cílios alongados ali no meio do olho. No meio do olho não, né? Mas vocês entenderam. Outro erro muito comum é tu não medir os cílios. Tem que medir os cílios antes de fazer a aplicação. Mas um erro muito comum quando tu não tem prática é querer cortar quando não precisa cortar. Ou achar que não precisa cortar e precisaria e acaba ficando os cílios pra fora do olho. Eu não vou cortar, eu vou deixar ele como tá. E vou vir aqui com a cola de cílios e vou lá colocar os cílios direto com a mão. Não que isso seja um erro, gente, mas pra mim, eu nunca consegui colar cílios postiços com a mão direita. Um erro muito comum é não esperar a cola secar. E eu vinha aqui pra colar os cílios, daí quando eu colava uma ponta, não colava o meio, daí eu colava outra ponta, tentava colar outra ponta, daí descolava o canto externo, e assim eu ficava nessa gangorra eterna, e não conseguia de jeito nenhum fazer a aplicação dos cílios. E outro erro muito comum é tu acabar deixando um degrauzinho, tu não conseguir colar os cílios rente aos cílios naturais. Outra coisa que eu não fazia era tapar a raiz dos cílios, eu deixava essa coisinha branquinha aqui aparecendo, isso era uma coisa que eu sempre fazia, eu não tinha o costume de vir aqui e aplicar um pouquinho de delineador por cima, e acabava ficando assim. Agora a gente vai pro lado certo da maquiagem. Nesse ladinho do olho, primeiro que a gente vai vir com um pincel legal pra esfumar, que é um pincel bem fofinho, esse aqui é o 136 da Dye Makeup, que vocês já sabem que eu adoro. E ao invés de vir com esse marrom que é super escuro pra usar no côncavo, eu vou vir com um marrom mais clarinho, que é um marrom mais quentinho. Eu vou primeiro aplicar ele aqui no cantinho externo do meu olho. O segredo quando o pincel tá carregado, gente, é sempre tu vir primeiro aplicando o produto onde tu quer que ele fique mais intenso. E à medida que tu vai deixando o pincel com menos produto, aí tu vai subindo pro côncavo, ó, bem devagarinho, sem pressa, fazendo movimentos circulares, movimentos arrastados, e aos pouquinhos tu vai trabalhando o côncavo, ó, com a sujeirinha que tá no pincel. Então eu vou vir até o cantinho interno aqui, como eu fiz no outro olho, só que eu não vou invadir aqui dentro do ossinho, tá? Eu vou parar aqui, ó. Tu pode invadir aqui dentro do ossinho se for uma cor bem clara, tá, gente? Essa cor aqui que eu tô usando já é muito escura, então não dá. E aqui no ponto alto da sobrancelha eu vou pegar um pouquinho do pó translúcido que eu usei, não precisa necessariamente ser sombra, mas é muito importante a gente selar esse corretivo que tá aqui embaixo pra não acontecer dele querer derreter ali no decorrer do dia ou da noite, enfim. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do corretivo e vou limpar esse cantinho interno aqui, onde eu vou vir com a sombra opaca. E antes de vir com a sombra opaca, eu dou uma leve esfumadinha aqui pra quando eu vir com ela já não ficar uma transição marcada. Nesse caso, agora eu vou vir com o pincel de cerdas naturais, que na minha opinião é o mais correto pra sombra opaca sequinha. Então eu vou vir aqui, vou pegar o tomzinho rosado e vou, ó, depositar dando batidinhas, nada de arrastar o pincel, porque assim tu não vai conseguir pigmentar a sombra e corre o risco de deixar ela manchada. E agora tu volta com o pincel de esfumar e se preocupa aqui em deixar a transição mais bonitinha, ó. Já vou fazer a parte inferior dos olhos, vou pegar um pincel lápis menorzinho pra eu conseguir fazer mais preciso esse esfumado. E vou aplicar aqui rente aos cílios. Agora a gente já vai pro delineado, tá? Então, como o pincelzinho tá mais carregado agora, eu vou vir aqui do cantinho externo primeiro, até o meio. Isso eu faço com delineador líquido, tá, gente? Porque em gel a gente consegue ter mais precisão da quantidade de produtos que você tá usando. Tu até pode espichar o olho, mas só um pouquinho. E agora eu vou virar aqui o pincel e vou aos pouquinhos carimbando pra deixar o cantinho interno mais fininho. Vai aparecer um pouquinho do espelho aqui, vocês não levem a mal, tá? E não vou até lá o canto interno do olho, aqui já tá bom, ó. Vou só com a pontinha do pincel aqui arrumando. Olha a diferença, gente. Tá vendo como ele fica bem mais fininho? E agora eu já vou puxar o gatinho. E aí a gente vai fazer um traço em direção à sobrancelha, mas não em pé, como esse aqui tá praticamente em pé, ó. A gente vem rente aos cílios inferiores e puxa um tracinho, ó.
puxa o tracinho. E eu só venho dar um pouquinho de acabamento aqui com um pouquinho de base pra deixar a ponta bem fininha e certinha. E ó, gente, tá vendo como o delineado ele começa grossinho e termina bem fininho? Máscara de cílios nos cílios superiores e inferiores também, porque os cílios inferiores também são filhos de Deus, né? Então eu vou aplicar aqui. Dei uma borradinha aqui embaixo, um erro muito comum a gente já querer vir com o cotonete e arrancar logo o borrão dali. Deixa secar, tá? A máscara de cílios, que depois tu vem e só dá uma esfregadinha e vai sair. Cílios postiço correto pro meu formato de olho, gente, ó. Ele começa mais curtinho e tem a pontinha mais alongada. Esse aqui já foi utilizado, é o hashtag 05 da Dye Makeup. E o truque, gente, é aplicar a cola de cílios, eu vou usar a mesma, e deixar ela secar por uns 30 segundinhos, por aí, pelo menos. Porque assim, quando tu for aplicar, ela já vai tá colando, ela já vai estar dando a liguinha. Então assim, não vai levantar as pontinhas quando tu for colar uma ponta e descolar outra, que nem aconteceu com esse aqui. Tu vai ter mais precisão da aplicação também. E nesse caso eu vou utilizar a pinça, né? Pra não correr o risco de me cagar toda pra colar os cílios postiços, que vocês sabem, né? Como eu falei antes, que com a mão não rola, não. Ó, vou pegar com a pinça bem no centrinho aqui dos cílios. Vou primeiro aplicar o meinho. Depois o canto interno. Tá vendo como ela já cola bem mais fácil? E o cantinho externo eu aplico com a mão sem problema. Com a pinça, com a mão. Depois que já tá tudo no lugar, fica mais fácil. E agora que já secou a colinha, essa base dos cílios, ela é pretinha, ela não é de silicone. Então, não tem tanta essa necessidade. Mas pra não correr o risco, eu vou vir aqui e vou escurecer bem a raizinha aqui, pra não ficar parecendo a colinha. O batom que eu vou usar hoje vai ser um mais nudezinho. Eu vou usar o Flávia, da Bruna Tavares. Pro batom ficar mais fiel à cor dele, sempre é bom aplicar um pouquinho de base, só que isso acaba ressecando o lábio. E um erro muito comum, que não chega a ser um erro, é as pessoas acabarem não hidratando a boca antes de aplicar o batom mate, tá? O batom líquido. E outro erro comum é as pessoas acabarem aplicando o batom por dentro da boca, assim, com medo da boca ficar muito grande. E era um erro que eu cometia muito. Então vamos fazer a aplicação. Ó, não aplico no gordinho do lábio, tá vendo? Acabava ficando só por dentrinho da boca, sem fazer o contorno certinho. E aqui no ladinho certo eu vou vir com um pouquinho de balme. E vou aplicar pra hidratar os meus lábios. E agora sim eu faço a aplicação e eu vou fazer contornando bem certinho esse gordinho dos lábios. Ó, gente, tá vendo como fica mais bonitinha, a boca mais contornadinha assim? E o balme também acaba deixando um aspecto um pouco mais bonito no batom, parece que ele assenta melhor nos lábios, isso vai ajudar a aumentar a durabilidade. Dá uma limpadinha aqui, né, onde deu aquela carimbadinha, olha como sai, só dá um toquezinho com o cotonete. Vou tentar limpar aqui também. Gente, esqueci de fazer uma coisinha que é um erro muito comum também, que é aplicar um pouquinho de máscara de cílios aqui nos cílios naturais, pra ajudar ele a ficar bem grudadinho com os cílios postiços. Desse lado aqui eu não fiz isso, então a gente consegue enxergar melhor onde tá os cílios natural e onde tá os cílios postiços. Esqueci dessa parte. Então tá aí, gente, os nossos erros e acertos na maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho certeza que muitas de vocês vão se identificar com pelo menos um errinho desses aqui, mas não se desmotivem, gente. Maquiagem é isso aí mesmo, tu tem que tentar fazer e só assim tu vai saber se tá fazendo certo, se tá fazendo errado e vai conseguir pegar os teus erros e transformar em acertos. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica muito em gostei, compartilha com as amigas, com as inimigas, com o papagaio, com o gato do vizinho, pra gente ajudar esse vídeo a subir em alta. E não deixe também de comentar aqui embaixo qual o próximo vídeo que tu quer aqui no canal, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!